Boa noite a todos que estão nos acompanhando agora. Estamos pontuais nessa noite, começando às 8h30. Queria saudar o pessoal lá dos Estados Unidos, de Chicago, outros que estão em Miami. Queria saudar o pessoal do Chile, o pessoal da Argentina. Queria saudar a família do Rodrigo lá em Buenos Aires. Queria saudar o apóstolo Jorge Mauricio em Medellín. Un saludo de los amigos brasileños, le amamos mucho, espero que esteja acompanhando conosco, e todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando, aqueles que não puderam vir ao culto hoje, não chegaram a tempo, estão nas suas casas. Hoje é uma noite especial, uma noite onde Deus nos falou a respeito de celebrar a vida, e eu espero que você possa ser tocado por essa palavra mesmo aí na sua casa, amém? Vamos nos colocar de pé. Eu queria te convidar a orar antes da gente iniciar. O pessoal que costuma assistir a palavra comigo aqui atrás, está a fim de vir para cá? Pode vir, está liberado. Eu gosto quando vocês vêm aqui junto comigo. Pode vir todo mundo. Vamos ficar perto aqui. Vamos lá, Pedrão. Não sei porque vocês estão sentando, é para ficar de pé. Feche seus olhos. Senhor, nós te damos graças nessa noite. Nós te damos graças porque é uma noite especial, porque hoje é um dia profético. O Senhor marcou esse dia e o Senhor tem algo a falar conosco nessa noite. E nós queremos dar liberdade para que o Teu Santo Espírito venha agir neste lugar. Resistimos a toda estrutura humana, resistimos a todo espírito que não confessa o Teu nome, e levamos cativo todo espírito ao Teu senhorio, para que o Senhor tenha liberdade de se mover em nosso meio. Abrimos os nossos corações e as nossas mentes e lançamos por terra toda resistência, todo espírito de incredulidade, toda frieza espiritual, para que possamos, Pai amado, ser realmente transformados pela Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Antes de você sentar, dê um abraço em quem está do seu lado e fala assim: é bom estar aqui com você. É só para dar um abraço, não é para ficar conversando, vai. Amém? Vamos nos sentar. A criançada já foi para o culto lá. Já me falaram que quem fica aqui atrás, o mundo inteiro através da internet, além daqui, se vocês começam a conversar, ficam vendo. Então, por favor, prestem atenção. Amém? Repita comigo: a textura da vida. Olha para quem do teu lado e fala assim: a textura da vida. Todo mundo sabe que eu não sou nem um pouco poético, né? Que eu não sou, eu tenho dificuldade com essas coisas. Apesar de ser São Paulino, eu não sou um cara sensível, não é? Mas hoje, quem que falou ui aí? Eu estou com uma toalha que me deram aqui para me enxugar, verde, homenagem ao meu cunhado, ao Ricardo Giovanelli, ao time que acabou de subir da 2ª divisão, né? Mas eu sou São Paulino. Mas apesar dessa sensibilidade, eu não tenho muito essas coisas. E hoje eu acordei e estava orando para a palavra que Deus iria me falar nessa noite. E Deus me trouxe muito claro essa palavra: a textura da vida. A vida tem textura, você sabia? A vida tem uma textura. E nós vamos falar sobre isso na noite de hoje. 2013, Deus nos deu uma palavra profética que seria e que é o ano do... Para algumas pessoas só que Deus deu é o ano do... Amém. E eu estava conversando com algumas pessoas que esse ano realmente foi o ano do extra, né? Extra lutas, extras guerras, extras desafios, problemas extras. E quando eu comecei a brincar com isso, o Espírito Santo me corrigiu. Eu estava brincando sobre isso, foi um ano do extra desafio, extras problemas. E o Espírito Santo falou: não fala isso, porque você está falando através de um olhar distorcido. E eu falei, toma, né? Mas na verdade, a gente tem uma ótica às vezes da vida muito diferente de como Deus olha a vida.
Porque a visão que nós temos da vida é uma visão muitas vezes egocêntrica e voltada para aquilo que são os nossos interesses. Então pode ser que as expectativas que você tenha gerado no seu espírito para 2013, quando veio a palavra do extra, foi assim: nossa, eu vou ter um aumento de salário, a minha empresa vai crescer, ou eu vou ter extras bênçãos, ou eu vou ter um casamento extra, para alguns veio, né? Mas enfim, a gente às vezes foca somente os nossos interesses. Mas como eu falei há 2 semanas atrás, quando eu falei sobre estruturas mentais, a maneira de Deus ver e a maneira de nós entendermos, às vezes o problema está nessa comunicação, porque Deus é espírito, Deus é espiritual, e nós muitas vezes queremos entender suas coisas de forma natural. E este ano houveram 2 palavras agora no final do ano que o Senhor me deu, que me marcaram muito, que foram muito fortes, sobre os problemas causados pela tecnologia, né? Eu falei sobre a geração Facebook e Instagram, como as pessoas se frustram se comparando com os outros nas redes sociais. E também falei no último domingo sobre o problema das estruturas mentais, que às vezes é mais fácil você tratar de um problema de pecado na vida de uma pessoa do que você arrancar as estruturas mentais formadas por ensinamentos da sua família, por tradições que você herdou dos seus avós, coisas que muitas vezes estão erradas, maneira de ver a religião, maneira de ver a Deus, e você vai se enchendo de preconceitos e estruturas, e para você romper com isso, às vezes é mais difícil do que você arrancar da pessoa o pecado. Porque o pecado na verdade está resolvido na cruz. Quando a pessoa entrega a vida a Jesus, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Mas as estruturas mentais, tem que haver no ser humano a humildade de olhar para a vida e falar: eu errei, tem coisas que não dão certo, meus pais estavam errados. E muitas vezes você toca em áreas que as pessoas não querem mexer, porque reconhecer o erro é difícil, pedir perdão é difícil. E eu só estou fazendo isso para contextualizar vocês, tá? Mas essa semana o Senhor começou a falar comigo sobre vida, né? Sobre como Deus criou a vida, como Deus criou o universo. E é interessante que Deus, quando criou todas as coisas, Deus é um Deus que trabalha e opera em ciclos. Fala comigo: Deus trabalha em ciclos. E se tem algo que para Deus é algo preciso e profético, são os ciclos de 7, né? A Bíblia fala que Deus criou o mundo em 7 dias. Hoje nós temos uma semana constituída de 7 dias. Nós temos 7 notas musicais. Nós temos 7 cores no arco-íris. Nós vemos a Bíblia falando sobre 7 vacas magras, 7 vacas gordas, determinando e marcando um período, né? Quantas vezes a Bíblia fala que devemos perdoar? 70 vezes 7. Por que é 70 vezes 7? É porque você tem que fazer essa multiplicação, encontrar o resultado e falar: só até aí que se eu posso te perdoar, meu amigo. Não, Deus está falando de um ciclo. E Deus opera em ciclos. E a Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, ainda que você não conheça Deus, ainda que você que está me assistindo em sua casa não conheça Deus, instintivamente, você começa a olhar a sua vida através de ciclos. Quer ver como isso é verdade? Quando chega essa época do ano, você começa a avaliar, porque nós temos a tendência de analisar a nossa vida através de um tempo, de 360 e poucos dias. Chegou o final do ano, eu vou analisar esse ciclo da minha vida. Quando você completa 18 anos, você tem a tendência de olhar a sua vida e falar: caramba, eu estou completando 18 anos. Quando você completa 30 anos, você começa a analisar a sua vida. Quando você completa 40 anos, você começa a analisar a sua vida. Depois eu não sei, porque eu não cheguei lá. Mas normalmente você vai olhando a sua vida através de ciclos. Quando você casa, você inicia um novo ciclo. E nós temos essa tendência de nos analisar e de olhar para a vida através dessa ótica, porque isso surgiu em Deus. Deus é um Deus que opera em ciclos, em estações. Amém? E Deus, para Deus o número 7 é um tempo profético. Mas quando nós não temos visão clara da vida, estes ciclos
podem ser para nós marcos de grandes decepções e tristezas. Por que o ciclo na vida está presente no contexto da história de cada um de nós? Isso não tenha dúvida. Mas pode ser que por você não ter entendimento exato do que Deus tem para a tua vida. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você sabe o real motivo que Deus te criou? Olha para quem está do teu lado e fala assim: você conhece o propósito de Deus para a tua vida? Olha para quem está do teu lado e fala assim: você sabe qual é o sonho que Deus sonhou quando te gerou? Deus tem um sonho para a tua vida. E como muitas vezes as pessoas vivem dando cabeçada para um lado para o outro, sem entender o propósito da vida, esses ciclos acabam sendo marcos de tristeza e decepção. E eu vou te dar alguns exemplos disso. Pessoas que são marcadas com a data do Natal. Eu não gosto de Natal, por quê? Porque eu tive uma infância muito pobre, nunca consegui ganhar um presente que eu queria. Daí toda vez que chega a data do Natal, a pessoa tem uma tristeza muito profunda. Esses dias eu estava na célula na minha casa com uma pessoa que falou assim que tinha uma marca muito profunda com a data de finados, porque ela perdeu um filho muito novinho e que todas as vezes que chegava nessa data ela não conseguia, passava quase que um mês em depressão, porque aquilo se transformou em um ciclo na vida dela. Toda vez que voltava essa data, ela vinha à memória. E essa mulher foi ministrada e recebeu e entregou a sua vida a Jesus. E eu falei assim: Jesus vai romper os ciclos de maldição na sua vida e iniciar um tempo novo na sua vida. E eu ministrei essa palavra sobre a vida dela antes dessa última data de finados. E ela falou assim: pela primeira vez em 10 anos, Leila, pela primeira vez em 10 anos, eu passei um finado sem entrar em depressão. Porque Deus, através de Cristo, tem o poder de nos libertar desses ciclos de maldição, para que nós possamos viver as estações de Deus na nossa vida. Amém? E eu estou falando tudo isso porque hoje é uma data profética. Hoje nós estamos entrando numa nova estação. Hoje é o primeiro dia do último mês do ano de 2013. Para você pode ter passado completamente desapercebido. Pode ser que você se lembre mais do coelhinho da Páscoa, do Papai Noel, do que o dia 1º de dezembro. Porque nós somos muitas vezes presos às datas comerciais que não tem significado nenhum. Eu não sei se você sabia, mas Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Dados históricos mostram que é muito mais provável que ele tenha nascido em outubro. Só que o comércio vai manipulando as coisas e a gente vai se enfiando no meio delas e acreditando em tudo, não entende nem por que está fazendo. Mas de fato, nós temos a tendência de analisar as nossas vidas em ciclos, porque Deus se move dessa forma. Amém? Você conseguiu entender até aí? Bom, vamos lá. Quando Deus criou o homem sem pecado, sem limitações físicas, criou o homem para que o homem vivesse eternamente e para que o homem curtisse toda a criação. Esses dias eu estava falando isso para o Vitor e para a Thaisa, eles piraram: você tem que contar sobre isso de novo, eu não sabia que era assim. Eu falei assim: eu já falei isso na igreja. Eu falei: mas conta de novo. Então eu vou falar só um pouquinho a pedido dos dois, né? Você sabia que o corpo de Adão, quando foi criado, era o mesmo corpo que Jesus tinha ao ressuscitar? Porque Jesus, quando ressuscitou, ele restaurou todas as coisas. Então o corpo glorificado de Cristo era o corpo de Adão antes da queda. Amém? O corpo de Cristo foi capaz de adentrar e penetrar uma parede quando os discípulos estavam reunidos. Tinha limitação física? O corpo de Cristo foi capaz de, mesmo tendo essa... Cristo não era, repita comigo, Cristo não era um fantasma. Porque ele ficou esperando Pedro e os apóstolos no barco e fez um peixe assado, e quando eles chegaram, o Cristo ressuscitado comeu com eles. Amém? Ele não tinha limitações físicas, mas ele não era um fantasma. Esse era o corpo de Adão. Ele não estava preso às leis da física, ele não estava preso à dificuldade, por exemplo, de mergulhar sem equipamento, cilindro de oxigênio. Ele podia mergulhar, e por isso Deus fala assim: você vai dar nome aos animais. E a Thaisa falou: caramba, eu sempre perguntava como que ele ia dar nome aos peixes. Na verdade, o dar nome que a Bíblia fala é muito mais do que falar: você vai se chamar tubarão, você vai se chamar lambari.
Não foi isso que Deus estava falando com o homem. Deus estava falando assim: você vai atribuir funções à criação. Só que Deus deu ao homem a habilidade, a capacidade, a falta de limitação física para que ele curtisse a criação. Quando Jesus caminhou sobre as águas, ele estava mostrando para o homem como o homem foi criado antes da queda. O homem podia, eu falei isso, o homem podia surfar sem prancha. Você imagina, você acha que Adão não visitou o Havaí? Você acha que Adão não pegou uns tubos em pé descalço? Você acha que ele não subiu nos montes mais altos da terra? Você acha que ele não desceu esquiando descalço as montanhas de neve? Você acha que ele não voou para conversar e dar uma olhada lá de cima dos pássaros? Ele curtia a criação. E todo final do dia, Deus chegava e falava assim: aí, o que você achou? E eles piravam conversando. Caramba, demais. Só que o homem, e Deus falou para ele: você pode fazer tudo, só não toca aqui. Só não toca desse lado. Por quê? Deus queria que o homem não fosse um robô, que o homem pudesse viver com ele por amor, num relacionamento pessoal, de obediência. Faz tudo, cara, só não toca desse lado. E Adão tinha tudo, e por que resolveu tocar? Daí um dia alguém me falou assim: putz, quando eu encontrar esse Adão, né? Só que eu quero te dar uma notícia. Nós hoje, se tivéssemos na mesma condição de Adão, faríamos o mesmo que ele. E Deus nos mostra isso todos os dias da nossa vida. Porque cada vez que você vem a um culto como esse e ouve a palavra de Deus, e isso entra no teu coração e no teu espírito, e você percebe que é a verdade de Deus e volta a errar, você está falando para Deus: eu faria como Adão. Eu tenho conhecimento da verdade, mas eu opto por te desobedecer. Então não culpe Adão, porque você vai levar uma grande chapuletada na sua cara. Olha e fala: cara, o que você fez? A gente perdeu tudo aquilo. Fala assim: meu, não fala nada que você faria a mesma coisa. Porque muitas vezes nós não valorizamos tudo que Deus tem nos dado de conhecimento através da palavra dele. Quando o homem pecou, quando o homem desobedeceu, porque a palavra pecado significa errar o alvo. Quantas pessoas nessa noite, nesse lugar, estão errando o alvo na sua vida? Muitas vezes a gente tem o pecado, aquele conceito religioso, que é matar, roubar. Daí o cara fala assim: ah não, não mato, não roubo, sou bom. Não, meu amigo, toda vez que você erra o alvo da tua vida, Deus te criou para governar, e você está acomodado numa vida de tranquila. Deus te chamou para ser uma referência na área musical, e você tem até um talento, mas você fala assim: não, tá bom, estou acomodado no que eu faço. Deus te chamou para produzir libertação naqueles que estão escravos na droga, mas você ainda não conseguiu se libertar do seu cigarro de maconha. Então todas as vezes que Deus nos dá um alvo, e Deus nos dá um propósito, e nós desconhecemos isso, e acabamos, ao invés de ir na direção que Ele nos aponta, indo naquilo que a gente acha, nós estamos errando o alvo. Nós estamos pecando. E quando o homem pecou, ele perdeu toda essa condição de usufruir disso tudo. Mas como Deus é tremendo e maravilhoso e justo, abra sua Bíblia em João 3,16. Eu quero que você abra a sua Bíblia, porque eu quero ler para você a versão em hebraico. Eu tenho lido muito esses dias a versão do Código Real em hebraico, e quando você pega o original, ele é muito mais rico do que a tradução para o português. Eu quero ler para vocês o que está na versão original. Diz assim, Evangelho de João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou os homens de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que tiver uma fé obediente nele, não se perca, mas seja a ele concedido viver eternamente no mundo que há de vir. Eu vou repetir para você. Deus amou a humanidade, Deus amou os homens, Deus amou você que está sentado aqui, Deus amou você que está me assistindo, de uma tal maneira, que deu o seu Filho Jesus, para que todo aquele, inclusive você, que tiver uma fé obediente nele, preste atenção nisso que eu estou te falando,
Quantas pessoas você conheceu ao longo da sua vida que você fala assim, você tem fé? A pessoa fala, eu tenho fé. Você tem fé em quê? Eu tenho fé, né? Tinha uma música do Gilberto Gil que fala, andar com fé eu vou, né? Tem um montão de gente que tem fé, né? O macumbeiro tem fé, o mandista tem fé, o budista tem fé. Fé no quê? Fé na vida? Eu tenho fé, eu ando com um patuá, eu tenho um trevo de não sei quantas folhas, eu tenho um pé de coelho, eu tenho fé. A Bíblia é muito clara, todo aquele que tiver uma fé obediente nele, não é fé em qualquer coisa, não é fé em qualquer pessoa, é nele, porque ele morreu por nós. Se você tiver a sua fé em qualquer outra pessoa, é uma fé vazia. E ainda fala que é um outro tipo de fé, não é qualquer tipo de fé, é uma fé, repita comigo, obediente. O que adianta você falar que você crê em um Deus que você não obedece uma vírgula da sua palavra? Passou a sua existência, a sua vida inteira sem tomar o cuidado de conhecer o que Ele nos deixou escrito. Você falar que tem fé e não está disposto a obedecê-lo? Esse versículo no original é muito mais profundo, porque fala, Deus amou o homem de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que tiver uma fé obediente nele, não se perca, mas seja concedido viver eternamente nele, no mundo que há de vir. Ou seja, quando Deus vê que o homem cai, Ele automaticamente prepara uma solução para o homem, para restaurar o homem na condição original. E qual é a condição que Ele prepara? A morte, a entrega e a ressurreição do seu único filho. Jesus não veio ao mundo aqui para implantar uma religião. Jesus não veio ao mundo para ser para instituir uma nova lei. Ele não veio abolir a lei do Antigo Testamento. Ele veio ao mundo para mostrar o amor de Deus ao homem e restaurar o homem à sua condição original antes da queda. Ele veio ao mundo para implantar um reino onde Ele é Senhor, e a sua cultura e a sua forma de pensar seja permeada através de cada um de nós. Nós fomos chamados por Deus não para ficar enfiados dentro de uma igreja com o título de crente, e todo mundo que caminha ao nosso lado tem horror de nós, de tão chato que a gente é. Ele não nos chamou para isso. Ele chamou cada um de nós para ter uma mentalidade de transformação da sociedade. Aonde existe morte, nós levamos vida. Aonde existe tribulação, nós levamos paz. Aonde existe tristeza, nós levamos esperança, porque o Cristo vivo habita em nós. Aleluia! Isso é uma cultura, não é uma religião. Isso é uma forma de pensar. E que para você viver isso, você tem que arrancar as estruturas velhas que você recebeu a sua vida inteira. Muitas vezes foram passadas de pai para filho. Muitas vezes foram passadas de geração a geração, mas não produziram nada na sua vida. Você tem problema no teu casamento, você tem problema nos seus negócios, você se trata, você faz terapia, você tem problemas de entender a realidade da vida, mas na verdade o que você precisa é conhecer a Cristo. É ter um espírito que produz vida e paz, porque foi só Ele que foi capaz de restaurar o homem à sua condição original. Só Ele pode te restaurar a uma vida plena. Amém? Aleluia. Há uma presença tão forte de Deus nesse lugar. Sabe, essa noite Deus marcou de uma forma muito especial. Eu quero fazer uma pausa no que eu estou te falando. Eu tenho sentido o amor de Deus pela minha vida esses dias de uma forma tão intensa, que eu me constranjo ao falar, que eu me comovo ao falar. Deus sabe como alegrar cada um de nós como filhos. E Deus tem um carinho comigo tão grande, e como Ele tem por cada um de você. Eu, durante a minha infância, minha adolescência, tive sempre uma vida abençoada. E existem pessoas que marcam as nossas vidas, né? A gente tem sempre aquele amigo de infância, aquela pessoa. E por uma série de circunstâncias eu me mudei e depois voltei. Mas tinha, de todas as pessoas que passaram por a minha vida em termos de amizades, tinha um cara que sempre marcou a minha vida.
Sempre foi. Sabe quando você fala aqui, quem que é seu melhor amigo? Eu tive sempre um melhor amigo. A primeira vez que você vai ficar com uma menina, a primeira vez que você toma o seu porre, sempre estava ele lá. Primeiro acidente de carro. E esse meu amigo está no culto hoje. E eu estou falando para você porque isso é o maior presente que Deus podia me dar num dia de como hoje, eu falar de vida. E eu mandei um convite a ele tão informal. Mandei assim pelo Face, falei assim, putz, vou falar sobre isso hoje. Mas nunca imaginei. A minha fé nele estava tão pequena que eu falei, não vai. Quando eu chego, eu estava com a cabeça baixa aqui orando. Quando eu vejo, levanto, eu pensei que estava vendo um fantasma. Eu acho que foi a reação de Pedro quando Jesus veio andando sobre as águas. Não é? Eu estou falando isso para te honrar, porque você sabe o quanto eu amo você. Né? E Deus faz essas coisas para a gente. Eu perdi, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu perdi grande parte dos meus amigos. Falaram assim, o cara está ficando louco, virou crente. O Kiko virou pastor. Né? E ainda mais em Taubaté, essa cidade tão dinâmica, tão pujante, né? Com uma cultura tão ampla. As pessoas falam tantas coisas, né? É uma maravilha. Mas eu amo essa terra. E Deus, pela sua misericórdia, foi acrescentando pessoas, novos amigos, pessoas que eu amo, filhos, irmãos. Tem pessoas que parecem que são do sangue do meu sangue. Mas como Deus sabe ser carinhoso com a gente, Ele vai lá e pega e fala assim, eu sei quem que é importante para você. Daí Ele pega e traz aqui para falar num dia tão especial como esse, de uma pessoa tão especial para mim sentada aqui assistindo. Deus abençoe sua vida, do Eric também, viu, Eric? Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Vamos voltar para casa, senão eu vou chorar. Essa semana, mais precisamente ontem, eu vi um programa na National Geographic, chama assim, Os Incríveis. Alguém já viu esse programa? Esse programa Incríveis, ele trata de pessoas com poderes extraordinários, né? Uma época eles passavam umas coisas meio chatas, o cara que arrastava um carro, amarrando um negócio no olho, umas coisas meio bobas, mas o de ontem foi muito legal. Eram homens ou pessoas que tinham poderes de memorização fantástico. E tem uma competição lá para ver qual dos caras é o melhor, ou o poder mais... Eu ia falar o poder mais poderoso, o poder mais forte e daí entre eles havia um homem de 56 anos, que aos 3 anos de idade ficou cego. E eu fiquei com uma dosinha do tiozinho assim, falei, putz, podia esse cara ganhar, né, cara? E qual que foi o teste que deram para ele? Ele, por ter ficado cego aos 3 anos, desenvolveu outros sentidos. Então, ele não enxergava, mas tinha uma audição muito precisa e tinha um tato extremamente aguçado. Então colocaram na frente dele 10 mulheres. E uma delas foi até ele e deu a mão, e ele tocou a mão daquela mulher, a mão direita. E depois ela voltou no meio das outras 10. E ele tinha que reconhecer quem ela era, tocando somente na mão direita. E todas as 10 que eles colocaram eram modelos, todas iguaizinhas, a mesma mão magrinha, do mesmo jeitinho. E colocaram uma pessoa comum para fazer isso lá, que era até esqueci o nome dela, a Maldonado lá, Patrícia Maldonado. E ela, putz, não conseguiu ela falou, não tem jeito, não dá para diferenciar. E o cara foi lá, tocando uma por uma, e falou assim, essa daqui. Daí todo mundo ficou impressionado, como que o cara consegue? Né? Porque ele desenvolveu o tato de uma forma tão aguçada, que ele percebe cada detalhe da unha, a textura da pele, e ele sente o mundo através de outros sentidos diferentes da visão. E quando eu vi aquele programa, algo marcou eu quando eu estava vendo aquilo ali, mas eu ainda não tinha entendido o que era. E o Espírito Santo me falou assim, a vida tem textura. E depois daquele programa eu falei, não estou entendendo o que Deus está querendo começar a falar comigo. Sabe por quê? Porque nós perdemos o tato. Nós não tocamos mais as pessoas. Nós não abraçamos mais. Nós não prestamos mais atenção nas cores, nos sons, nos sabores. Às vezes a gente se envolve com tanta pressão com o sucesso,
que a vida nos impõe, que as pessoas nos impõem. Às vezes a gente está tão envolvido com a opinião de outros, que nós não desfrutamos de tudo que Deus preparou para nós, e a gente não consegue sentir a textura da vida. Se eu colocar para você uma goiaba e uma pera, é capaz de você não saber tocando qual a diferença de uma de outra. Eu vou te dizer mais. Se eu colocar a tua esposa, vendar os teus olhos e colocar as outras mulheres da igreja, a gente vai ter dificuldade de reconhecer a nossa esposa no meio das outras mulheres só tocando. O que a gente está fazendo com a nossa vida? Eu comecei a pensar nisso e fiquei imaginando se a minha filha, se eu estou num teste dele, vem minha filhinha aqui correndo, eu fecho os meus olhos e passo a mão no rosto dela e vem mais um montão de crianças, eu não saberia reconhecer o rosto da Bruna. Não que eu não toque, não que eu não abrace, mas na verdade a gente está com os nossos sentidos focados em tantas outras coisas, que nós perdemos o toque, que nós perdemos o sabor, nós perdemos a textura da vida. Nós às vezes temos a capacidade de esquecer quem está do nosso lado. Quantas vezes eu já busquei meus filhos na escola, e eles foram me contando as coisas que estavam acontecendo com eles, e eu cheguei até a minha casa sem ouvir uma palavra do que eles disseram, de tantas eram as preocupações que eu estava dentro de mim. E eu te pergunto, quando você passar daqui 10, 20, 30 anos, você vai olhar para trás e você vai se lembrar do dia que você estava com os problemas? Ou você vai se lembrar que os seus filhos cresceram e você não se lembra de como eles cresceram? As nossas empresas jamais vão restituir esse tempo que nós perdemos olhando para os e-mails, para as mensagens dos nossos smartphones. Fala comigo, smartphone. Que coisa maravilhosa a tecnologia. Smartphone. E quem não tem um smartphone está fora da galera. O cara está totalmente por fora. Sabe por quê? Porque a gente senta numa roda de amigos e cada um pega o seu smartphone e fica falando por WhatsApp com quem não está na roda de amigos. Hã? Porque às vezes a gente está cantando parabéns no aniversário do nosso filho, e ao invés de estar lá, a gente está com o nosso smartphone filmando e vendo o nosso filho pela telinha do smartphone. Para muitos de nós, a textura que mais conhecemos na vida é a da tela do celular. Se eu colocar o teu filho aqui e mais as crianças, você não reconhece ele. Mas se eu colocar o teu celular e o de todo mundo, você fala, esse é o meu smartphone. Esse eu conheço. Hã? Depois dessa mensagem, você pode sentir a vontade que eu senti de jogar o meu na parede. Será que nós reconheceríamos os nossos filhos tocando neles? Será que nós reconheceríamos os nossos pais? O meu acho que seria mais fácil, passo a mão no bigode, que eu sei quem é. Mas será que nós reconheceríamos? Será que não tem algo errado na nossa vida? Se você pergunta como está a tua vida, como foi o teu ano do extra? Ah, não foi legal, por quê? Porque eu não ganhei o dinheiro que eu queria, porque a minha empresa não atingiu as metas que eu gostaria. Mas espera aí, os teus filhos como estão? Estão bem. Estão com saúde, mas não é disso que eu estou falando. Não, os teus amigos, tenho muitos deles, oraram comigo, guerrearam comigo. Mas não é disso que eu estou falando. Como não é disso que eu estou falando? Eu estou falando de vida. E o dinheiro não pode ocupar o papel principal na tua vida. Só que com tanta rede social, com tanto smartphone, com tanta tecnologia, a gente se vê pressionado. Nunca houve na história uma geração tão pressionada ao sucesso como a geração atual. Os nossos filhos crescem tendo que estudar no mínimo 2 línguas. É informação o tempo inteiro. Um volume gigantesco de universidades, e não só limitadas hoje a uma cidade, mas a uma nação e um mundo. E por trás disso tem uma pressão para que eles sejam bem-sucedidos. E muitas vezes são bem-sucedidos nas suas vidas profissionais, mas completamente fracassados como pessoas.
Pessoas que passaram por 3, 4, 5 casamentos na vida, para entender que o problema estava nela e não no seu cônjuge. Sabe como Tomé reconheceu que Cristo era o Messias? Tocando. Jesus não falou para ele assim: Tomé, você não está acreditando que sou eu? Eu vou te mandar uma mensagem de WhatsApp e você vai perceber que era o meu jeito de escrever. Não, ele falou: toca aqui, toca que eu sou vivo, tem vida, toca e você vai perceber. O toque foi arrancado da nossa vida, o abraço foi arrancado da nossa vida, o beijo foi arrancado da nossa vida. Nós desconhecemos a textura da vida. Eu queria que apagasse as luzes e soltasse o vídeo que o Felipe Arcas mandou para mim essa semana, que me deu um murro na cara. Apaga toda a luz para ficar bem fácil você ver. Olha, se você está mais para cá, olha do telão de cá, se você quiser olhar de lá, mas apaga bem aqui para a gente conseguir enxergar bem. E você que está em casa nos acompanha, que dá para você assistir daí direitinho. I saw him pull out of the parking lot and turn right, and the box was still stuck under his car. So who knows how long he was driving with that box under his car? I bet he got home, he pulled into his driveway. Cloud in the sky. I'm not. Wow. You're like, if you, it's not. I don't think it's real. I don't think it's real. I see the lineup for cars. Getting wasted. The Empire State Building is like really close to it, so it's a good. Quando eu vi esse filme, eu me vi nele. Alguém aqui já passou por isso de acordar e a primeira coisa que faz é pegar o celular? Hã? Não foi só isso, levanta sua mão. A primeira coisa ao acordar é pegar o celular. Quantos aqui tiveram experiência de a última coisa a fazer no dia é pegar o celular? Está sentado com a esposa num lugar, num jantar, numa vista maravilhosa. Ao invés de ver a vista, você pega o... Eu recebi esse filme essa semana. E a hora que eu recebi, eu fiquei muito triste. Porque eu me vi nele. Eu faço tudo isso. Eu me perguntei, sabe? Se Cristo tivesse hoje, corporeamente, entre nós... como Jesus, como homem, se eu me contentaria em falar com ele por Skype, se eu me contentaria em mandar para ele uma mensagem inbox no Facebook, ou se eu teria o desejo de fazer como João, andar do lado dele, a hora que ele sentasse, eu deitasse a minha cabeça no seu peito, para ouvir a batida do coração de Jesus. O que você escolheria? Falar com ele por Skype ou grudar nele
e deitar o seu rosto no seu peito. João fez isso com 17 anos de idade. Ele não se contentou em seguir Jesus à distância, ele colocava o seu rosto no peito de Jesus. Mas nós não temos tempo. Olha, Jesus está essa noite pregando na cidade de Pindamonhangaba. Não vai dar, eu tenho um compromisso. Eu assisto pela web. Às vezes um dia difícil no trabalho tem um peso maior que um abraço de um filho. O que tem mais importância para você? O dia difícil que você teve no trabalho? Ou o abraço do teu filho que toca, que sente, que cheira? Hoje é um dia profético. Como eu disse para vocês, nós estamos entrando no último mês do ano. E o Espírito Santo me falou algo a respeito do último. A Bíblia fala que há derradeiros que serão os primeiros, ou há últimos que serão os primeiros. E Deus me falou assim: esse é o último mês do ano do calendário de vocês, mas para mim é o primeiro dia de um novo ciclo que se estabelece nessa casa. Hoje se estabelece um novo tempo, porque muitos de nós ficamos numa expectativa o ano inteiro para um montão de coisa, mas como Deus não faz de acordo com as nossas expectativas ou com a nossa visão, Ele escolheu o último mês para iniciar um tempo de celebração, de vida, de alegria, e nos trazer a verdadeira visão do que tem valor na vida. Tem muitas pessoas que passaram o ano inteiro sofrendo por coisas que não eram motivo de sofrimento. E nessa noite, pode ser que nós tenhamos que pedir perdão ao Senhor pela nossa ingratidão diante de tudo que Ele fez, e a gente não deu nem um sorriso, porque o que Ele fez não estava na lista daquilo que a gente gostaria que fosse feito. Eu creio que nós precisamos entrar nesse mês celebrando a vida, celebrando a Cristo. Para muitos o ano se acabou, mas Deus me fala, é o primeiro dia de um novo tempo, um dia profético, porque o mês de dezembro vai representar a nossa entrada em 2014, e 2014 e se inicia um novo ciclo de 7 anos, amém? Eu falei para vocês que Deus havia me falado sobre o ano de 2014, é um ano de realização de promessas. Essa semana nós começamos a divulgar, eu acho que está aí a arte de qual o sonho de Deus para 2014. Está aí? Olha lá, isso daí já está circulando no Face. Qual o sonho de Deus para 2014? Eu coloquei isso no meu Facebook, e uma mulher que conheceu a gente, não vou falar que pode estar assistindo. Esquece, você que está em casa. Ai, como que eu termino agora? Alguém falou assim, o meu sonho é visitar o Brasil. Daí eu falei, putz, a arte está falando qual é o sonho de Deus, não qual é o seu sonho. Qual é o sonho de Deus para 2014? Você já se fez essa pergunta? Às vezes a gente chega nessa época do ano e está perguntando qual que é o teu sonho. Mas eu queria te falar uma coisa, você sabe qual é o sonho de Deus para 2014? Antes que você comece a pensar num carro novo, num emprego, numa casa, na solução dos seus problemas, eu queria te convidar a olhar para a cruz. Porque na cruz a gente consegue entender qual é o sonho de Deus. Quando o homem perdeu a sua condição original e Deus planejou a cruz, ele tinha um sonho. Qual era o sonho? Restaurar o homem, a sua condição original. Deus ofertou o seu filho para produzir vida. Precisamos nessa noite ter os nossos olhos abertos para a vida, para as pessoas. O sonho de Deus é pessoas. O sonho de Deus é vida. Deus entregou o seu filho por amor à vida, por amor aos homens.
O sonho de Deus para 2014 é o teu pai, é a tua mãe, é o teu irmão, são teus filhos, é o teu casamento. O sonho de Deus é transformar a tua vida. Para de ser egoísta. Aquilo que você tem recebido de Deus pode transformar a vida de uma pessoa que está do teu lado. Deus ofertou seu filho para produzir vida. E precisamos nessa noite ter os nossos olhos abertos para isso. Abra sua Bíblia em João capítulo 17. Eu quero ler um texto longo, mas que fala qual é o sonho, qual era a oração de Jesus, o que ele desejava, qual era a expectativa. Se for nessa noite nós convidássemos ele aqui e fala assim: Senhor, fala pra gente aí, qual é a tua oração para 2014? O que você está imaginando, o que você está sonhando para 2014? Eu acredito que a oração dele seria essa. Vamos ler junto? Ler junto, vocês acompanham, eu falo aqui, senão vai ficar com confusão. João 17, do 11 ao 23. Essa oração foi feita no ano de 2013, no dia 1º de dezembro. Ela é bastante atual. Amém? Entenda e imagine Jesus falando isso hoje. Eu já não estou mais no mundo. Jesus falando com Deus, hein? Jesus falando com o Pai. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Levanta sua mão e faz assim, ó. É nós. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão lá no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, eu os guardava em teu nome. Eu tenho guardado aqueles que o Senhor me deu, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Mas agora eu vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles, levanta sua mão aí, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo. Depois aqui, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei a eles a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que o Senhor os tem amado, a eles como o Senhor ama a mim. Repita comigo: o Pai me ama da mesma maneira que amou a Cristo. O amor de Deus por nós é do mesmo tamanho, dimensão, largura, profundidade que o amor de Deus por Cristo Jesus. E você sabe qual que é o sonho de Deus para 2014? É que nós amemos uns aos outros. É que nós possamos ser um, no mesmo espírito, sem julgar um ao outro, valorizando o fato da gente estar vivendo junto, valorizando o fato da gente poder ser amigo, da gente poder se chamar de irmão, da gente fazer parte do mesmo time, do mesmo corpo. Sabe qual que é a expectativa de Cristo para nós? É que a gente seja tão unido, mas a gente seja tão apaixonado um pelo outro, que as pessoas olhem e falem assim: caramba, Deus só pode estar ali, meu. Os caras são tão diferentes, são tão apaixonados, há tanta unidade, há tanta alegria, há tanta gratidão, que Deus está naquele lugar. Essa é a expectativa de Deus para a minha vida e para a tua vida. Tem um apóstolo que eu gosto muito, a esposa dele vai estar com a gente esse ano aqui, a Mori Gonzalez. Quantos conhecem a Mori?
E o apóstolo chama Alex Gonzalez. E ele escreveu um texto essa semana dizendo o seguinte, eu quero ler para vocês, está em espanhol, então eu vou ler em português, mas se tiver alguma palavra trocada aqui é que eu estou lendo, traduzindo. Um texto do apóstolo Alex Gonzalez, vê se não está alinhado com o que Deus está falando conosco hoje. Amém? Quantos estão dormindo, digam amém. Amém, beleza, todo mundo acordado. Palavras do apóstolo Alex Gonzalez. Tenho tantos sonhos a cumprir, tenho tantas pessoas por conhecer, visitar mais nações, ouvir canções, cantar canções que ainda não cantei, abrir livros que estão fechados, passar por portas que nunca já passei, viajar mais, pensar, criar, construir, decorar, ensinar o que eu jamais pensei aos meus filhos ao redor do mundo, sentir mais, tocar as cores, sentir os cheiros, cantar, gritar, dançar, orar mais, beijar mais, abraçar mais, entregar o meu coração. Tenho tantas lágrimas que ainda não saíram, tenho tantas risadas pendentes, vontade de escutar alguma orquestra sinfônica. Eu anelo tanto conhecer e saber quem serão as esposas dos meus filhos. Minha jornada ainda não acabou, porque ela é imortal, é eterna. Eu sou seu filho e eu decidi nunca dizer adeus, porque o meu legado jamais me permitiria. Eu te dou graças pela minha vida, meu Pai. Amém? Quantos aqui tem mais a beijar? Quantos tem mais a tocar? Quantos tem mais a abraçar? Quantos tem mais a dizer, eu te amo? Quantos tem mais a dizer, me perdoa? Quantos tem mais a fazer um toque de carinho? Quantos tem amigos para dizer, cara, você é importante na minha vida? Quanto tempo você vai esperar na tua vida envolvido nos problemas, sem viver a vida? Sem entender o que Deus produziu para nós na cruz. Tem gente que acha que a cruz é a resposta somente para os nossos problemas financeiros, mas a cruz é a resposta para que a gente possa viver a vida. Tem um vídeo antigo, deixa no jeito aí, tem um vídeo bastante antigo, eu acho que a maioria de vocês aqui conhece, que foi feito, acho que uns 7 anos atrás, para quebrar essa frieza das pessoas. Esse vídeo se chama Free Hugs, ou seja, abraço de graça, abraço grátis. E esses caras, vai apagando a luz aí enquanto eu estou falando e deixando o vídeo no ponto, eu estou dando uma deixa para vocês. Pô. E esses caras, essa galera preparou um negócio, uma sacada muito legal. Eles saíam nas ruas, nas praças com cartazes assim, Free Hugs, abraço de graça. As pessoas passavam, olhavam, que esse louco com esse cartaz de abraço de graça, e ninguém está disposto a dar um abraço. Daí de repente um dá um abraço, meio constrangido, e vem uma senhorinha, abraça o cara, e daí você vai vendo quantas pessoas se tornaram distantes um do outro. Você anda na avenida, não precisa andar na Avenida Paulista, eu ia falar Avenida Paulista em São Paulo, não precisa disso. Anda na Praça Dom Epaminondas em Taubaté, que você vai ver que as pessoas tropeçam em você e não olham na sua cara. As pessoas tropeçam na rua porque estão respondendo mensagem no celular e andando. Alguns estão dirigindo o seu carro e respondendo mensagem em e-mail. E a gente não tem tempo nem para ver a paisagem do caminho da nossa casa até o nosso escritório. Quanto mais parar para dar um abraço num louco na rua. Apaga as luzes aí, vamos ver esse vídeo. Presta atenção nas cores. As long as you come to me, but I don't like illusions, I can't see them clearly. I don't care
don't care as long as you're here. Go ahead, tell me you'll leave again. You'll just come back running, holding your scar out in hand. It's all the same, and I'll take you for who you are. If you take me for everything, do it all over again. It's all the same. Hours slide and days go by till you decide to come. However long you stay is all that I am. I don't mind, I don't care, as long as you're here. Go ahead, tell me you'll leave again. You'll just come back running, holding your scar out in hand. It's all the same, and I'll take you for who you are. If you take me for everything, do it all over again. It's always the same. Go ahead, say it, you're leaving. You'll just come back running, holding your scar out in hand. It's all the same, and I'll take you for who you are. If you take me for everything, do it all over again. It's all the same. Eu queria que você desse um aplauso ao Senhor. Aleluia! Sabe por que eu quero que você se alegre nessa noite? Porque você está vivo, você é capaz de abraçar quem está do teu lado. Você é capaz de dizer, glória a Deus pela tua vida. Porque você ainda está vivo, você não está morto. Nós servimos a um Deus que é vivo. E não importa o que esteja acontecendo, nós temos o ar para respirar, nós temos alguém para abraçar, nós temos alguém para celebrar. Aleluia! Aleluia! Aplauda ao Senhor! Aleluia! Nessa noite é tempo de nós de Deus gerar em nós um coração grato pela vida. Um coração grato pelas pessoas. Pela palavra de Deus que pode produzir transformação em nós. Às vezes a gente não dá valor à palavra. A gente ouve aqui e amanhã nem se lembra do que aconteceu. É tempo de romper com a tristeza e se sentir abraçado por Deus. Fala para quem está do teu lado, você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Há um Deus que é vivo. Há um Deus que é vivo. O nosso Deus não é virtual, o nosso Deus não é digital, o nosso Deus toca, o nosso Deus abraça, o nosso Deus sente, o nosso Deus é vivo. Aleluia!
O nosso Deus não é um pedaço de pau, não é um pedaço de pedra. O nosso Deus tem carne e é vivo. Aleluia! Aleluia! E Ele colocou em mim e você um espírito de vida. Sabe por quê? Porque para Ele o que tem valor é a vida. Olha para quem está ao teu lado e fala: você tem um valor que nem você sabe. Você é especial para Deus. Você é especial para mim. Você é especial para nós. Aleluia! Aleluia! Eu queria chamar os ministros para virem aqui à frente comigo. Vocês podem sair daqui agora, volta para lá. Vocês já voltam. Eu queria fazer um desafio para você. Será que você consegue usar o seu celular somente no seu horário de trabalho? Será que você consegue, toda vez que você estiver com os teus amigos, ou com teus filhos, ou com a tua família, desligar o teu celular? Nós precisamos ter a habilidade de usar as ferramentas que Deus dá. Isso não é do diabo, isso não é do mal, mas saber usar disso com sabedoria. A hora que a tela do celular for mais conhecida pela tua mão que o rosto da tua esposa, dos teus filhos, algo está ficando errado, meu amigo. E nessa noite, eu queria orar por você. Eu queria orar pelas pessoas que estão em casa. Eu queria orar para ministrar cura. E você sabe como vai ser essa oração? O Alan gosta. Faz assim, Alan, faz. O Alan gosta do abracinho. Cadê o Daniel? Daniel da Carol. O Daniel gosta de um abracinho também. Mas tem gente que pela educação, pela rigidez às vezes do pai. Você viu aquele cara que passou na rua, o cara foi abraçar ele todo durão assim, né? Tem gente que não sabe abraçar. E tem gente que sabe, mas vai se tornando tão frio que não sabe tocar, passar a mão no cabelo. E nessa noite nós vamos ministrar com você, que eventualmente chegou aqui triste, que está preocupado com o seu dia de amanhã, com os problemas, está decepcionado, frustrado, está angustiado. Mas Deus tem algo de especial para a tua vida nessa noite. E você pode receber o que Deus tem para a tua vida, porque Deus escolheu se manifestar a nós através das nossas vidas. Você sabe como que Deus pode te abraçar hoje? Através da vida de cada uma das pessoas que estão aqui. E muitas vezes você fala: cadê o Senhor no meio desse problema? E Ele fala assim: eu fui até você para te abraçar e você não quis. Eu queria te convidar a se colocar de pé. Eu queria ministrar antes de liberar isso sobre a tua vida. Eu queria ministrar com aqueles que estão nos acompanhando pela internet. É nessa hora que é interessante a gente entender a ferramenta da internet. Você ouviu a palavra, é tudo maravilhoso, legal, mas você entende o que é corpo de Cristo? Nessa hora não dá para te abraçar daqui. Igreja é isso. Não dá para você ser um cristão virtual com 300.000 CDs, palavras de todos os pregadores do mundo, acompanha da casa. Não quero conviver. O convívio faz parte do corpo de Cristo. Tocar faz parte do corpo de Cristo. Não tem como ser cristão virtual. Então, se você está me assistindo, onde quer que você esteja, procure uma igreja, se envolva com pessoas, aprenda a amar, porque a vida só tem sentido se você descobre isso. E eu quero orar por você nessa hora, me despedindo já do L, da K, do Júnior, do apóstolo Jorge lá em Medellín, do pessoal, meus amigos, Dr. Hector lá no Chile, pessoal da Argentina, família do Rodrigo. Queria abençoar vocês. Feche seus olhos aí na sua casa, onde você está. Senhor, que essa palavra possa produzir vida em cada pessoa que está nos assistindo.
começa a trazer alegria. Espírito Santo começa a trazer inspiração para cada pessoa que está nos assistindo nessa hora, que elas possam se sentir tocadas pela tua mão, pela tua presença, mas entenderem o valor da vida, que possam sair dessa ministração e dessa noite, dessa palavra, transformadas na maneira de ver a vida, colocando como prioridade aquilo que realmente é prioritário para o Senhor, mas que nós não passemos mais tanto tempo perdendo na nossa vida com coisas que não têm valor. Espírito Santo, toma cada pessoa que está nos assistindo. Eu os abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.